Olá! Os trabalhos sociais e litúrgicos que são feitos na paróquia de São Cristóvão e São Benedito aqui de Extrema estão no roteiro do Câmara Entrevista de hoje. E quem conta pra gente sobre isso e muito mais é o padre Robson Aparecido da Silva. Confira essa entrevista. Eu sou Léo Deméter e começa mais um Câmara Entrevista. As instituições religiosas realizam diversas ações de evangelização, sensibilização e organização social com o intuito de promover uma melhor situação de vida aos socialmente vulneráveis, sendo toda a ação pela qual a Igreja realiza sua missão, dando continuidade à ação de Cristo na Terra. Quem conta pra gente sobre as atividades promovidas na paróquia de São Cristóvão e São Benedito de Extrema é o padre Robson. Ele nasceu em Camanducaia em 11 de julho de 1983 e é o terceiro filho do casal Sebastião Aparecido da Silva e Maria José de Araújo Silva. Morou com a família até os seus 18 anos, idade em que ingressou no Seminário Arquidiocesano de Nossa Senhora Auxiliadora da cidade de Pouso Alegre. Sua ordenação diaconal deu-se em 2010. Ele tem como lema: tornei-me servo de Cristo. Te recebo aqui no estúdio, padre. Seja bem-vindo, padre. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, agradeço o seu convite, também de todos que estão aqui participando conosco. Minha saudação a você, que já é fã deste programa, né? E é fiel ao acompanhar toda esta programação, que faz bem para você, faz bem para o nosso município, para as pessoas tanto de perto como de longe também. Padre, vamos começar aqui o nosso bate-papo, começando aí no início, né? Quando o senhor ajudava os seus pais aí na roça. Como é que foi essa fase da vida do senhor? Eu acredito que é precioso e valioso para os filhos aprender com os pais o seu ofício. Meus pais são pessoas simples, de origem da roça mesmo, comunidade rural. Meu pai sempre foi lavrador. Meus irmãos mais velhos, são dois, né? Também sempre, desde pequenos, acompanhando na roça, no serviço. Minha mãe, ela aprendeu a costurar, ainda menina. Só de ver a tia dela costurar, ela aprendeu a cortar costura e costurar. Então eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que se a minha mãe não tivesse aprendido o ofício de costureira, teríamos até passado fome. Porque a vida na roça não é uma vida fácil. Você que trabalha assalariado, tem um emprego fixo, louve e agradeça a Deus. Porque quem mora na zona rural e trabalha na lavoura, ganha se trabalhar. Eu lembro muito bem, em períodos de janeiro, sempre chuvoso, meu pai, meus irmãos ficavam praticamente o mês todo em casa. Mas eu escutava ele e minha mãe comentando: como é que vamos fazer no final do mês para fazer a compra no mercado, pagar as dívidas. Mas o que sustentava era os dias de serviço do meu pai, dos dois irmãos mais velhos que iam para a roça junto e as costuras que a minha mãe fazia. Antigamente, o povo pedia muito para costurar em casa, né? Pedia muita roupa para fazer em casa. Hoje, a maioria é em loja, tudo pronto já. Mas eu lembro quando eu era criança, a minha mãe tinha um quartinho que era de costura, a cama vivia cheia de sacolas, de pedidos para ela costurar. Até hoje ainda costura um pouco, vários paramentos que eu tenho de padre, ela que fez para mim, túnicas, casulas. Então eu vejo a minha mãe como uma mulher guerreira, que sempre do lado do meu pai levantou a família, sustentou a família, e eu acho isso gratificante, isso valioso para uma família, não é? E desde criança também, é claro, além de estar na escola, que todas as crianças devem ir na escola, estar na escola, eu também ia com meu irmão gêmeo para o serviço, para a lavoura. Hoje, lá em Camanducaia, no meu bairro, que é um distrito, São Mateus, tem o colegial, né? Tem até o colegial. Não estuda quem não quer. Mas na minha época de adolescente, de jovens,
se eu quisesse estudar, como é assim, é o que eu fiz, né? Precisávamos ir em Camanducaia. Depois da 8ª série, Para a cidade. tinha que ir para a cidade. Então saía da roça, da lavoura, umas 4:30 da tarde, né? Ia para casa, tomava um banho correndo, já pegava o material de escola. E a minha casa fica 1 quilômetro do bairro do distrito. Então, ficava ali na beira do portão de casa, esperando o ônibus que passava por mais 3 bairros, pegando os alunos. E descíamos para Camanducaia, que gastava mais ou menos 1h30 de viagem, porque vai parando pelos bairros, pegando os outros alunos. Então, esse foi o percurso de 3 anos seguidos para fazer o ensino médio. Cansado, né? Levantava cedo, ia para a roça, saía da lavoura, ia para casa, já ia pegar o ônibus para ir para o colégio. Chegava em casa mais de meia-noite, porque de São Mateus a Camanducaia são 18 quilômetros. É distante. Né? E isso sem contar o tempo de chuva, que muitas vezes a gente ficava sem ir para a escola, né? Sem ir para o colégio, porque não tinha condições do ônibus subir e nem descer por aquelas estradas. E hoje, graças a Deus, está praticamente tudo asfaltado, não temos mais esse problema com estrada em São Mateus, e o colegial também já está lá em São Mateus há vários anos, uma extensão do Colégio Virgínia Marcondes Escobar em São Mateus, que eu parabenizo por tudo isso que acontece na nossa cidade, no nosso bairro lá de São Mateus também. A qualidade de vida do homem do campo hoje melhorou muito. Melhorou muito, mas tem os seus desafios também, porque os agricultores, eu falo que quem planta não deixa de ser um jogo. Sim. O dinheiro que você tem, você investe na plantação e espera, com a graça e a bênção de Deus, que vai produzir e que vai ter uma boa colheita. E a colheita também, para o agricultor, depende do preço. Exatamente. Hoje em dia é um desafio. Você vai num supermercado, tudo é muito caro. Mas para sair lá da terra, lá da lavoura do agricultor, o preço é muito baixo. Então tem muitos agricultores desanimados porque investe na plantação, no período de cuidar da lavoura, e quando vai colher, não tem tanto valor assim para sair lá da roça. Eu já presenciei meus irmãos e outras pessoas não podendo tirar da terra o que plantou, porque ia ter mais gasto colhendo a lavoura, pagando mão de obras, do que deixando lá na terra. Já vi muito isso acontecendo com lavoura de batata, de cenoura e até de brócolis. Eu vejo como uma judiação para o povo que mora na roça. Padre, uma outra trajetória importante nessa fase da sua vida foi quando o senhor se tornou coroinha, passando por catequista, coordenador de grupo de jovens e também da sua comunidade lá de São Mateus. A vida religiosa, ela sempre foi muito presente na sua vida, né, padre? Desde criança. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu devo isso à minha madrinha de batismo, né? Madrinha Maria. Sempre que eu ia com a minha mãe para a igreja, para participar da celebração da palavra, que na época a gente chamava de culto, né, dominical, ou a missa, que na época era uma vez por mês, né, a missa mensal na comunidade, com o padre Beraldo, ela sempre me dava o folhetinho da celebração para que eu pudesse ler o comentário inicial da missa, da celebração, ou uma prece, uma leitura pequenininha. Então, desde criança, ela já foi me instruindo e colocando ali na vida de comunidade. Manusear a Bíblia, procurar os textos bíblicos, tudo aprendi com a minha madrinha de batismo. Então, como é importante uma madrinha que sabe o seu papel e a sua função na vida religiosa dos seus afiliados, né? Os padrinhos é muito importante na nossa vida também. E ali na comunidade, começando a participar através do incentivo dela, do apoio, me tornei coroinha. Depois de coroinha, o padre falou que eu já estava grandinho para ser coroinha, aí eu comecei a atuar na catequese. Então eu tive uma turma de primeira comunhão apenas, porque depois no ano seguinte eu já entrei no seminário.
Então, além de catequista, de primeira comunhão, eu coordenei na época também no bairro o grupo de jovens que a gente São Mateus, tinha, né? sempre no bairro de São Mateus. Mateus. O grupo de jovens chamava Renascer em Cristo. Então, fiquei um tempo como coordenador do grupo de jovens. Aí depois, a nossa capela era pequena. E lá é um distrito, praticamente, já com uma população que não cabia todo na igreja, o povo, pessoas fiéis que vinham de outros bairros ali próximo também para as missas, para a festa do padroeiro São Mateus. Então a gente resolveu ampliar a igreja. Da igreja velha, manteve apenas a torre, né, a fachada da igreja, e construímos uma nova igreja para o distrito de São Mateus na época. E aí a missa do bairro passou a ser na escola. E eu lembro como se fosse hoje, o padre na época dizendo assim, olha, aqui é um distrito, é uma comunidade grande, vocês estão construindo uma nova igreja, mas a comunidade está sem coordenação. Não tem quem coordene a comunidade. Tem uma equipe responsável pela obra que está sendo construída, mas não tem um coordenador na comunidade. Quem de vocês que poderia assumir essa função na comunidade? Nessa época eu tinha uns 16 anos, 17. Não estava nem entendendo direito que o padre estava colocando ali diante da comunidade naquela missa na escola. Mas eu levantei minha mão. Eu aceito, eu posso. Eu vi que o padre riu e jogou a pergunta para a comunidade. Vocês estão vendo só? Faz um bom tempo que a comunidade não tem um coordenador ou uma coordenadora. Estou pedindo que vocês assumam a coordenação dessa comunidade e nenhuma pessoa adulta se manifestou. Mas esse menino aí, esse menino está dizendo que ele aceita ser o coordenador. Alguém aprova, aceita que ele seja o coordenador, mesmo ele ainda sendo um menino, um adolescente? O povo todo bateu palma, aplaudiu. Tá bom, comecei esse trabalho do jeito que eu podia, com a orientação do padre na época. Aí eu chamava grupo de jovens da cidade, grupo de oração lá da cidade, da matriz. Fui dando um pouquinho mais de vida e animação lá na comunidade. E esse trabalho foi até a minha entrada no seminário no ano de 2002, que era dos meus 17 para 18 anos. Então a minha vida sempre foi dentro da igreja e na comunidade. Bacana, padre. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor chegou também a cursar filosofia e teologia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, isso mesmo, padre? Isso. Como é que foi esse período da vida do senhor? Isso tudo foi dentro do tempo de seminário. Sim, né? O senhor acabou de falar. Hoje nós temos lá a Faculdade Católica de Pouso Alegre, reconhecida pelo MEC, mas o nosso seminário e a faculdade é tudo no mesmo prédio, né? No mesmo endereço. E ali estuda os seminaristas da Arquidiocese de Pouso Alegre, de Guaxupé e da Campanha. A qual extrema é uma província eclesiástica. Né? Então, a Arquidiocese é composta por 3 dioceses, Pouso Alegre, Guaxupé e Campanha. Então, os cursos de filosofia e teologia, Guaxupé e Pouso Alegre fazem na nossa faculdade. Aí a Diocese da Campanha, se eu não me engano, vem para estudar teologia e eles têm o curso próprio deles de filosofia. Então foram praticamente, no meu caso, 7 anos dentro do seminário para se preparar para o sacerdócio. São 2 cursos que nós fazemos, 2 faculdades, filosofia e teologia. Né? Mas hoje, dentro da metodologia do seminário, o rapaz que quer ir para o seminário se prepara fazendo os encontros vocacional, entra no seminário, né, ingressa no seminário, faz um ano de propedêutico, que é um ano de experiência, de adaptação com a casa, com a vida religiosa, tendo algumas aulas complementares, introdução à filosofia, teologia. Depois deste primeiro ano de experiência, que é o propedêutico, aí passa para o curso de filosofia, que são 3 anos de filosofia. Terminado este tempo, defendendo, fazendo lá o seu TCC também, né? Aí ingressa na outra faculdade, que é a teologia. Tudo
na mesma faculdade católica de Pouso Alegre, que são 4 anos depois de teologia. Se somam 7 no caso, né? Eles dão 7, com mais um ano de propedêutico, Sim, hoje 8 8 anos. Terminando todo o estudo, aí o seminarista é enviado para uma paróquia, onde ele vai residir naquele ano, que é chamado de estágio pastoral. Vai morar na paróquia, auxiliar o padre em suas atividades. Depois deste tempo de estágio, aí o seminarista faz o pedido, por escrito, a próprio punho, de ordenação. Para o primeiro grau da ordem é o diaconato. Como você citou aqui, eu ordenei diácono no dia 9 de dezembro de 2010, com este lema: tornei-me o servo de todos. Eu e nós ordenamos em 7 seminaristas que ordenaram diácono na catedral nesse dia 9 de dezembro de 2010. Ordenado diácono, fui enviado então, continuei no caso na paróquia de São José, na cidade de Congonhal, que foi a minha primeira paróquia. Para lá eu fui depois que eu terminei os estudos, para esse estágio pastoral. Aí marquei a ordenação diaconal, fui ordenado, fiquei em Congonhal quase uns 3 anos, porque foi o ano de pastoral, depois o tempo do diaconato, né, que ordenei diácono em 2010, e depois de diácono, feita a experiência diaconal, o tempo necessário, que é no mínimo 6 meses de diácono, para depois pedir ordenação presbiteral. Eu me ordenei padre, né, no dia 20 de maio de 2011. Na nossa diocese, o costume... Está fazendo aniversário agora. Daqui a uns dias. Sim. Fazer 13 anos de padre agora. E na nossa diocese temos o costume. A ordenação diaconal acontece a turma toda na catedral. E depois a ordenação presbiteral, que é a ordenação de padre, cada diácono marca na sua paróquia de origem. Então a minha aconteceu em Camanducaia, na igreja matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Né? Bacana. Padre, falamos de religião, agora uma curiosidade, o senhor também é escritor. É autor de 2 livros e no momento está concluindo mais 2 obras. O que esses livros contam? Fala um pouquinho para a gente. Esses livros, devo também a motivação de um amigo e afilhado, também jornalista, né? Já trabalhou na TV Aparecida, José Aimar. Hoje ele trabalha na Vanguarda, afiliada da Rede Globo, mora em São José dos Campos. E quando eu partilhava com ele alguns fatos da vida sacerdotal, alguns textos que eu escrevia, ele falava para mim, me chama de Dindo, né? Ele fala: Dindo, o senhor tem que escrever, o senhor tem que colocar isso no papel, fazer isso se tornar um livro. Então, devido às motivações dele, eu resolvi então escrever. O primeiro livro, ele saiu, se eu não me engano, em julho de 2022. O título é Você é Precioso. Ele tem 12 capítulos. Eu falo desde a origem da vida, né, da nossa concepção no ventre materno, e vai até a idade avançada e a vida nossa nas mãos de Deus após a morte. Eu trabalho o dom da vida, a amizade, os relacionamentos, o trabalho, as crises, as doenças, a família, a idade avançada, né? A vida na eternidade junto de Deus, mas cada capítulo desse livro termina com uma prece, com uma oração relacionada àquele tema que foi escrito ali. O segundo livro, ele é mais no caráter de testemunhal. São fatos da vida que eu vivi nos meus 10 anos de padre. E várias histórias que estão neste livro aconteceu em Extrema. Um autorrelato. Um autorrelato do que eu vivi como padre em Extrema nos 3 anos que eu passei aqui na paróquia de Santa Rita, no santuário, como vigário paroquial na época do Monsenhor Dimas, que era o pároco e o reitor do santuário. Então ali eu conto experiências de visitas
as famílias, bênçãos, trabalho com pessoas de rua, ajudando pessoas a se libertar do vício das drogas, do alcoolismo, trabalho com a juventude, ajuda com casais que estavam em crise do matrimônio, questões de aborto. Tudo isso está relatado no livro, mas em forma de história. É um livro interessante também, que faz a gente pensar. Inclusive, um seminarista partilhou comigo, depois que leu o livro, que ele ficou com mais vontade de ser padre, porque viu que a vida do padre é muito mais do que ele estava imaginando. Não é? E às vezes as pessoas pensam também, não, o padre, eu só vejo ele lá na igreja. O padre está rezando, celebrando a missa, o sacramento, depois o padre, para onde ele está, o que está fazendo. Não, a vida do padre é intensa. Né? Nós somos padres 24 horas do dia. Não é como assim aquela profissão que você está lá no seu horário de serviço, ali você está à disposição durante 8 horas por dia. Temos sim essa jornada de horário também na secretaria paroquial, os horários de missas das comunidades. O padre ele está rodando todos os dias pelas estradas. Graças a Deus aqui tudo é asfaltado, né? A gente não tem esse problema de estrada de terra, graças a Deus, né? Mas se tivesse também não tem problema, é a nossa missão. Mas todo dia o padre está num bairro, porque cada comunidade de uma paróquia, o padre precisa assistir com a celebração da Santa Missa pelo menos uma vez por mês. Né? Isso é o que acontece praticamente em todas as paróquias. Todas as comunidades urbanas e rurais, pelo menos uma missa por mês elas têm. Mas a gente vai lá na comunidade para ver questões de obras, reformas. Sim. Vamos em outros momentos também para visitar um doente, uma pessoa enferma, para bênçãos de casa, de comércio. A vida do padre é um agito, todo dia da semana. Uma história diferente. No fim de semana, muito mais ainda, né, com as celebrações, batizados, casamentos, as missas. Então, é um corre-corre. Mas eu repito, nós somos padres 24 horas. Não dá para terminar o horário do expediente da secretaria ou terminar a missa e dizer, agora eu não sou padre. Sou padre o tempo todo, em qualquer lugar, em casa, na igreja, na rua, com a família, com os amigos, viajando no Brasil ou fora do Brasil, eu sou padre. E se alguém precisar de mim como padre, eu tenho que estar ali à disposição para servi-los no ministério que nós ocupamos, por graça e bênção de Deus, não é por mérito nosso, mas é Deus que escolheu e a gente disse sim, e a gente vai correspondendo no dia a dia com o chamado que Deus faz. Não está no meu roteiro, mas é uma pergunta que não é clichê, mas ela tem que estar nesse bate-papo aqui. Qual a importância, padre, da devoção, da religião na vida das pessoas? Assim como nós temos aqui uma água para a gente ir tomando durante o nosso encontro, o nosso bate-papo, a água é necessária. O organismo pede. E como é gostoso tomar um copo de água quando a gente está com sede. Ela sacia a sede. Uma pessoa de fé, ela precisa olhar para a religião como também algo que é necessário e é preciso para a sua vida de fé, para a sua religiosidade. Não é? A religião, ela não pode ser vista ou encarada como algo que vai nos prender, que vai nos sufocar. Não. A religião entra na nossa vida como uma parceira, como uma amiga. Quer nos ensinar a alimentar a fé que a gente recebeu lá no batismo. E como é bonito, dentro do nosso contexto cristão católico, ver que aquelas crianças que um certo dia foram batizadas a pedido dos seus pais, com a presença dos seus padrinhos, que ali se comprometeram na educação religiosa dos batizados, vê-los depois, na sua juventude, recebendo o sacramento da crisma, que nós chamamos de confirmação do batismo. É a pessoa dizer assim, eu aceito a fé cristã católica, eu assumo o batismo que eu recebi quando eu era um bebezinho, quando eu era uma criança. Naquela época eu não sabia nada, eu não pedi para meus pais me batizar, eles que me levaram na igreja, mas agora, tendo consciência da fé, da religião, do culto que eu presto a Deus,
Eu digo sim. Isso é ser uma pessoa crismada, confirmada no batismo. Então a religião, ela ajuda e muito. Ontem mesmo a gente estava lá na matriz, celebrando a missa na intenção da saúde, clamando por cura e libertação. E tivemos vários testemunhos, e um deles é da cura de um câncer de mama. Então esta mulher descobriu o câncer de mama, já faz uns 5 anos que ela vem tratando. Mas no seu coração ela disse assim para o povo: eu tinha certeza da minha cura. Venho fazendo a quimioterapia, tudo que os médicos pedem, mas eu já tinha certeza da minha cura. Diversos exames e sempre acusando os nódulos. Ultimamente, depois que eu comecei a vir para a missa com frequência, sobretudo esta missa na intenção da saúde, diante do Santíssimo, em oração, em adoração, recebendo a bênção do Padre, a unção com óleo, ia repetindo os exames e via que os nódulos iam diminuindo. Mas eu sempre com a certeza de que eu estava sendo curada. Assim disse ela ontem. Até que então retornou ao médico e os nódulos desapareceram. Fé. Então ela contava ontem, rendendo graças, mas chorando, dizendo assim: eu tinha certeza da cura. E como eu via nos exames que os nódulos estavam desaparecendo, mas ainda constava, eu sempre pedia para Deus em oração e nas missas que eu vinha: Senhor, mostra para os médicos que eu estou curado. Até então, nesta última consulta, de fazendo os exames e lá mostrar: não tem mais nenhum nódulo, não apareceu os nódulos nos últimos exames. E é claro que ela vai continuar com acompanhamento médico, fazendo tudo o que eles pedem. Mas ela diz: eu sei que eu estou curada. Podemos lembrar aqui de São Paulo, que na sua carta a Timóteo, diz assim: eu sei em quem eu depositei a minha fé. Eu sei em quem eu acreditei. Isso é ter certeza da fé, isso é ter certeza de quem nós confiamos, em quem nós acreditamos, a quem nós seguimos. Isso é um dos relatos de tantos outros que as pessoas testemunham por ter fé, por ter uma vida religiosa, por participar da comunidade. O senhor falou sobre comunidade, muito bonito isso. O senhor falou sobre comunidade. Hoje o senhor coordena os trabalhos que são realizados aqui na nossa paróquia de São Benedito e de São Cristóvão. Tem algum trabalho social que é feito na igreja, padre? Então, a paróquia São Cristóvão e São Benedito, quando ela desmembrou da paróquia de Santa Rita no ano de 2016, a nossa paróquia vai fazer agora, em julho, 8 anos de criação. Ela é um bebê ainda, mas é uma paróquia que, graças a Deus, está bem estruturada. Eu tenho comigo uma equipe muito boa, tanto de funcionários, como também os leigos, voluntários nas diversas pastorais e movimentos. É uma paróquia viva, é uma paróquia acolhedora, ativa, acolhedora, participativa, presente. E nós temos tanto o trabalho dos vicentinos, mas também da pastoral familiar. Toda semana, esses voluntários da pastoral social se colocam lá no centro pastoral para distribuir cestas básicas, roupas, que chegam doados pelo povo mesmo da paróquia, ou da cidade toda, que leva lá para nós. E eles fazem todo o processo de seleção das roupas, a montagem das cestas básicas, que são feitas também com alimentos doados pelo povo na primeira semana de cada mês. Eu cheguei e coloquei assim, a primeira semana do mês é a semana da caridade. Porque um dos nossos padroeiros é São Benedito. A paróquia tem 2 padroeiros, São Cristóvão e São Benedito. E São Benedito é o padroeiro dos cozinheiros, o padroeiro da cozinha. Então, na primeira quarta-feira do mês, nós celebramos a Missa da Caridade, Missa Votiva São Benedito. E o povo traz, tanto nesta missa,
como durante toda a primeira semana, o alimento que eles doam, que é montado as cestas básicas depois. Se falta alguma cesta, aí nós compramos os alimentos que faltam com o dinheiro do dízimo paroquial, que é a colaboração mensal dos fiéis na paróquia, que eu já aproveito para agradecer também cada dizimista fiel da nossa paróquia, cada ofertante que participa também das celebrações. Cada ajuda que vem é importante, não é só da igreja, não é só para os trabalhos religiosos, para as construções, reformas da igreja, da comunidade, mas também é para a assistência social dos mais pobres e necessitados. E eu costumo sempre dizer para esses voluntários da pastoral, a fome não tem dia e a fome não tem horário. Chegou uma pessoa necessitada, eu sempre oriento assim, dê o de comer. É bíblico, dai-lhes vós mesmos de comer. Depois vem a visita, depois vem a participação na vida deles lá na casa, de fazer uma ficha, um levantamento dos dados da pessoa, mas primeiro é a evangelização, mas ofereça o de comer, evangelize a pessoa que chega, a visita na casa, a inscrição para uma assistência continuada vem depois. Na hora que a pessoa chega, não é a hora de fiscalização, de onde você veio, realmente não tem emprego, mora sozinho, todo mundo está desempregado. Não. Acho que o lado humanitário passa pela compaixão em primeiro lugar. Atenda a pessoa, dando o que ela pediu. Depois, num outro momento, a gente diz, olha, queremos continuar te ajudando. Não só hoje, mas sempre. Mas para a gente continuar te ajudando, onde você mora? A condução é outra, né? Aí a condução é outra. Aí ela vai para a pastoral e evangelização. Mas graças a Deus a gente tem conseguido assistir todos que chegam até nós. Bacana, muito importante esse trabalho que vem sendo feito. E também um outro trabalho, né, que já começou, são os preparativos da festa de São Cristóvão, São Benedito, que vai acontecer entre os dias 16 e 25 de julho. Conta pra gente, padre, o que está sendo preparado para a nossa comunidade aqui? Quando eu cheguei no ano passado, em fevereiro, eu fui sondando a festa do padroeiro e senti a necessidade de que a nossa festa precisava crescer um pouco mais, porque nós somos uma paróquia. Não importa que ela só tem 8 anos, mas é uma paróquia, tem um pároco, tem as suas comunidades, suas pastorais e movimentos. Nós somos uma igreja paroquial. Então a festa de São Cristóvão, ela precisava se estender um pouco mais. Então, eu nomeei no ano passado o Conselho Econômico para serem os festeiros, porque não tinha festeiro, né? E eles escolheram algumas pessoas para ajudá-los. E isso foi em maio ou junho. Só sei que em menos de 3 meses eles organizaram toda a festa que nós tivemos no ano passado. Uma grande novena, com padres convidados todos os dias, com quermesse, não é? O ajude todas as noites. E eu procurei envolver comunidade de outras paróquias, de outras cidades, por onde eu já passei também. Então nós tivemos uma presença muito bonita de pessoas de perto ou de longe vindo na nossa festa de São Cristóvão. Naquela festa eu já fui sondando as pessoas e conversando com uns e outros e convidando para serem festeiros deste ano. Então, graças a Deus, eu tive uma resposta de mais de 20 pessoas para serem festeiros. Uns, no meio do caminho, desistiram, não conseguiram, por problemas particulares deles, mas eu estou lá com uma boa equipe, uma equipe maravilhosa, nos preparativos da festa de São Cristóvão. No decorrer do ano, nós já vamos fazendo alguns ajude lá na cozinha do Centro Pastoral, no salão de festa nosso, e junto com o ajude nós fazemos comes e bebes, né, que são os... Não pode faltar na festa, Não né, pode faltar, que são os pratos principais nossos aqui, né? O pastel, sim, o virado de frango, a canjiquinha, a canjica, coisas que o nosso povo gosta. Exatamente. De estar lá jogando, né, participando do ajude e também se alimentando nas nossas quermesses. Agora, como está chegando a festa de Santa Rita, eles vão dar um intervalo
Mas a partir do mês de junho, todo fim de semana, os Retorna. nossos festeiros estarão trabalhando em prol da festa de São Cristóvão, lá na cozinha do nosso centro pastoral. Então aproveito já para convidar todos que querendo passar pela nossa paróquia São Cristóvão, sempre no sábado e domingo, à noite, teremos o nosso ajude, a nossa quermesse, os nossos comes e bebes. Só vamos parar agora por causa da festa de Santa Rita também. Mas vamos participar do Extremamente Caipira. Bacana. O ano passado já foi oferecido para a nossa paróquia uma barraca, esse ano também. O Pablo também é nosso festeiro esse ano, então nós teremos novamente uma barraca da paróquia São Cristóvão, lá no Extremamente Caipira, com coisas gostosas da nossa festa lá no Parque de Eventos. Imperdível, hein, padre? Imperdível. Inclusive, a festa de São Cristóvão deste ano, que é uma novena, contamos aí com a presença do padre no primeiro dia, na abertura da festa, do pároco anterior, o padre Benedito Luciano, vai abrir para nós a novena lá na Igreja Matriz. Vai vir o Monsenhor Dimas, que foi também, né, o responsável na época pela criação da paróquia São Cristóvão, desmembrando ela do Santuário de Santa Rita. Então ele foi convidado, aceitou o nosso convite. Teremos a presença do padre Luciano Aparecido Pereira, que já passou pela paróquia como vigário do padre Luciano na época. O padre Leandro Carvalho, que já passou por aqui há muito tempo, como vigário também do Santuário de Santa Rita. O padre Ronaldo, que mora em Cambuí, sempre me ajuda aqui na paróquia. Teremos a presença do padre Edson, que é filho lá da família do Juncal, filho do seu Leôncio, que Deus o tenha. Teremos também a gincana com os motoristas, que o Pablo disse que antigamente na festa de São Cristóvão em Extrema tinha gincana dos motoristas. Sim. Então o Pablo e mais o Adilson, ambos festeiros nossos, estão organizando a gincana dos motoristas para o dia 20 de julho, que é um sábado, né, na parte da manhã ou da tarde, se eu não me engano. E no dia 21, no domingo, que nós vamos chamar assim o grande dia da festa, a nossa tradicional carreata de São Cristóvão, saindo lá da Igreja Matriz, 10h30 da manhã, passando pelas ruas aqui da cidade, a avenida principal, indo em direção ao Parque de Eventos, onde terá a bênção dos motoristas, dos veículos. No sábado à noite teremos um show com o Frei Zeca, um show religioso. Já esteve em Camanducaia, em Cambuí, então nós conseguimos trazer o Frei Zeca. E no domingo, às 5 horas da tarde, depois da carreata, da missa, que será às 3 horas, teremos um show com a Maria Ângela Zan, da TV Aparecida, que apresenta o Sertanejo Aparecido. Então a nossa festa de São Cristóvão está bem recheada. E 4 dias dela será no Parque de Eventos, tanto as missas, como a quermesse, como toda a parte social, shows também que teremos. Bacana. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar essa nossa conversa, padre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Extrema, para os nossos internautas, em nome da... Antes, então, só lembrando dos livros que você falou, né, dos 2 que eu tenho. Outros 2. Você é Precioso e O Coração Sacerdotal, que é o das histórias vividas nos 10 anos de padre. Como ele mesmo comentou aqui, tem mais 2 que estão praticamente prontos. Mas no corre-corre aqui da paróquia, sozinho, eu não consegui terminá-los, mudar ali a biografia, de onde eu estou hoje. Então tem algumas coisinhas para alterar. Requer um tempo maior, né? Requer um tempinho ainda para terminá-lo. Um deles é voltado para as pessoas que sofreram na pandemia. Ele começou a ser escrito na pandemia da Covid. Então ele chama, o título do livro é Prece pelos Doentes. Prece pelos Doentes. O outro livro também que está praticamente pronto é devido a tantas perdas que nós tivemos na pandemia. Oração pelos Mortos. Oração pelos Mortos. Então são esses 2 livros que eu tenho praticamente pronto. Só estou tentando organizar o meu tempo para terminá-los e tentá-los publicá-los o mais breve possível, porque nesse de oração tem preces para todos os nossos familiares enfermos, uma mãe, um pai, um filho, um avô, uma avó, tio, tia, um padrinho, uma madrinha, um amigo. Tem preces
para cada pessoa enferma. E no outro, que é a oração pelos mortos, também eu falo da realidade da morte, falo do luto, e eu colhi testemunho de pessoas próximas, leigos, leigas, e até mesmo de padres, contando para mim, colocar no livro, a experiência que eles tiveram, perdendo sua mãe, perdendo seu pai, perdendo um filho. Tem coisas fortes e bonitas neste livro também, das pessoas que deram testemunho em relação à perda de um familiar seu. E fica o convite, no lançamento dos livros do senhor, que o senhor possa falar Amém. aqui com Câmara Entrevista e contar mais um pouco sobre essas duas importantes obras aí que estão sendo produzidas pelo senhor. E a mensagem que eu deixo, então, para você que acompanha esse programa, que seja sempre uma pessoa do bem, uma pessoa abençoada, independente da sua fé, da sua crença, da sua religião, onde você participa. A religião, ela se vive não só dentro da igreja, ela precisa ser lá fora também. No nosso caso de católicos, o padre encerra a missa com a bênção, dizendo assim para o povo: ide em paz, mas que o Senhor vos acompanhe. Mas não é para acompanhar só em casa, da igreja para casa, é para acompanhar a nossa vida, no dia a dia, no decorrer da semana, no que nós vamos fazer, no nosso trabalho, na nossa convivência, com aqueles que vamos encontrar pelo caminho. A religião bem vivida e a fé bem fortalecida nos leva para este ide, para se encontrar com as pessoas e eles perceberem em nós: essa pessoa é diferente, ela é iluminada, tem algo nela que é estranho, no sentido positivo, é diferente. É diferente sim, porque é uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa iluminada, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que consegue ter compaixão dos outros, porque todos somos irmãos, independente da fé. Somos irmãos e Deus é o Pai de todos. Padre, agradecer essa grande entrevista, esse bate-papo muito importante para o senhor aqui no Câmara Entrevista. Se eu puder também fazer um agradecimento aqui. Fica à vontade, espaço do senhor. Todos nós sabemos o quanto o povo gaúcho está sofrendo. Sim, é um período de extrema comoção, né, padre? Isso ajuda, né? E como é bonito ver a solidariedade também do nosso povo. O povo brasileiro é bom. Né? O melhor do brasileiro, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Então, e eu fico encantado de ver a bondade das pessoas, mesmo não sendo perto de nós, mas hoje a TV, a internet nos aproxima de pessoas tanto aqui do nosso país como fora. E é bonito ver esses laços de fraternidade. Então eu quero agradecer a todos aqui de Extrema que estão ajudando o povo gaúcho com alimentos, roupas, mas também com o financeiro, né? Com ajuda em depósito bancário, por Pix. Temos diversos relatos de pessoas da cidade aqui colaborando. E eu quero agradecer especialmente o povo da paróquia São Cristóvão e São Benedito, que em parceria com o Banco Sicredi acolheu também o meu pedido. O nosso centro pastoral hoje está cheio, mal consegue andar lá dentro. Que bênção, de tanta maravilha. Roupa, cestas básicas, água, que eles vão retirar hoje para enviar para o Rio Grande do Sul. Mas de forma muito especial mesmo, quero agradecer aos coordenadores das comunidades da paróquia São Cristóvão e São Benedito, que a pedido da Igreja Arquidiocesana e eu falando com os coordenadores, autorizaram que eu pudesse transferir da conta das comunidades um valor também para os irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, da nossa igreja matriz, nós vamos enviar para o Rio Grande do Sul R$ 1.400. Da igreja de comunidade São Brás, R$ 800. Do Juncal, comunidade Nossa Senhora Aparecida, R$ 500. Da comunidade Imaculada Conceição, do bairro do Godói, R$ 500. Da comunidade São Judas Tadeu, aqui na Ponte Nova, R$ 500. Do bairro do Jardim, comunidade São Pedro, R$ 500. Santo Antônio, do bairro dos Pires, R$ 500. Também Santo Antônio, lá das Furnas, R$ 500. Da comunidade São Bento, aqui nos Tenentes Urbano, R$ 500.
e da comunidade São José, no bairro do Ponte Alta, R$300. Somando tudo, nossa paróquia estará enviando hoje para o Rio Grande do Sul, através da Arquidiocese, lá para o Regional Sul 3 da CNBB, R$6.000. É um pouquinho de um pouquinho de outro, que soma e faz a diferença na vida daqueles que a semana passada tinham tudo, tinham o básico, tinham o que era deles para sobreviver, mas que hoje estão sem nada, vivendo num abrigo, nas escolas, nos polos esportivos da cidade, em igrejas, casas de amigos e outros familiares. A solidariedade faz a diferença e a verdadeira religião, o amor de verdade, é o amor que une e se mostra em gestos concretos, em obras de caridade. Parabéns, Padre, pelo importante trabalho que vem sendo feito aí pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Comunidade unida de mãos dadas, né? Junto a gente é mais forte, isso é muito importante. Amém. Agradecer também que você que acompanhou mais um bate-papo aqui pelo Câmara Entrevista e o bate-papo com o nosso Padre Robson Aparecido da Silva. Padre, muito obrigado pela sua presença. Amém. E até o nosso próximo Câmara Entrevista. Um abraço, tchau!